aos amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Curicica, em Cristo Jesus, e a todos, que Deus os abençoe, é a nossa oração. Vamos deixar aqui uma síntese das palavras do Senhor Jesus, né? Baseada em Mateus 24, de 29 a 41, 1 Tessalonicenses 5, 3. E aqui, assim, nós vemos alguns sinais dos tempos e a volta do Senhor Jesus. Pela palavra de Deus, o crente em Cristo sabe que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será a mais pública possível. Além disso, Cristo voltará tão repentinamente como um relâmpago, iluminando de uma extremidade à outra do céu. A rainha Vitória disse que ela gostaria que Cristo voltasse no seu reinado para que ela pudesse depositar a sua coroa aos pés do Senhor Jesus. Mas alguns dos sinais dos tempos revelam a história, ou na história, a luta contínua entre o reino de Deus e os poderes do mal. E assim Jesus fala na parábola do joio e trigo. E assim, primeiros, os sinais dos tempos pedem uma decisão. E segundo, os sinais dos tempos requerem vigilância constante. Há um pensamento que diz: viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado na manhã de hoje, né? E estiver voltando amanhã. E daí pode-se agrupar os sinais em três grupos. Os sinais, primeiros sinais que evidenciam a graça de Deus, que é a proclamação do Evangelho. Segundo, os sinais que indicam oposição a Deus, que são as tribulações, apostasia e anticristo. E terceiro, os sinais que indicam julgamento divino, guerras, terremotos, fomes, né? Em Lucas 21, 11, Lucas menciona ali que as pestes em vários lugares, né? E isso nós sabemos até pelo momento em que todos estamos passando aí, e o mundo também, logicamente. Assim, como será a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? 6 pontos. Primeiro, será repentina como relâmpago. Segundo, ele voltará em pessoa. Atos 1:11 diz assim: esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Terceiro, ele voltará em pessoa. Apocalipse 1:7 diz: ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Quarto, a extensão será pública e notória, acompanhada da ressurreição de todos os mortos, tantos justos quanto os ímpios, conforme Apocalipse 1:7 que acabamos de ler, né? Que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim e amém. Quinto, será uma vinda gloriosa. Se na primeira vinda Jesus veio como sofredor, né, servo sofredor, conforme previsto em Isaías 53, 2 e 3, na segunda vinda virá com toda a majestade divina, e todos os seres humanos se prostrarão diante do seu trono. Mateus 24:30 nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Sexto, o importante é que Deus já determinou um dia em que todos estaremos diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:10, logicamente poderíamos citar outros, né? Mas esse aqui diz assim: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba retribuição pelo que fez por meio do corpo,
de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Na verdade, o Senhor Jesus encontrará muitos despercebidos, né? E despreparados também. E o Senhor Jesus disse que na sua volta muitos serão encontrados despercebidos, conforme Mateus 24, de 37 a 39. Chega a dizer, e não perceberam, assim será também na vinda do Filho do Homem. Não perceberam, referindo-se à época de Noé. Eles não perceberam que o momento era para estar preparado para aquele momento do dilúvio, né? E além disso, a volta do Senhor Jesus Cristo será repentina. É uma advertência para que os crentes em Cristo estejam vigilantes e preparados. O Senhor Jesus sempre advertiu aos discípulos que vigiassem. O texto nos alerta aqui, 2 textos. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso estai vós também apercebidos, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem, ou seja, Jesus, né? A atitude do crente em Cristo deve ser semelhante à do sentinela. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, né? E daí, essa é uma advertência para aqueles que ouvem a mensagem da graça de Deus, a fim de que não adiem a decisão pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se apegar a Ele, tomar a decisão e abraçar ao Senhor Jesus Cristo, né? E assim, qual é o propósito da segunda vinda de Cristo? Certamente que é para pedir contas a cada um de nós e para julgar a todas as pessoas. Daí haverá açoites e galardões, logicamente, o julgamento. O vinde bendito do meu Pai e o apartai-vos maldito para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não que Deus deseja isso, mas que senão que todos se arrependam e se voltem para o Senhor Jesus e encontrem a vida eterna, porque Ele veio para trazer essa vida eterna. A volta do Senhor Jesus exige uma preparação antes da sua volta, conforme Mateus 24, 50 e 51, 25, 11, 12 e 30, e muitos outros textos poderiam ser lidos. O propósito da volta do Senhor Jesus Cristo não é levar a pessoa à melancolia ou à indiferença, mas ao contrário, a preparar-se para comparecer diante do trono do Senhor Jesus Cristo, né? E estar preparado nesse momento. Conta-se que um certo homem rico e mau caráter insultou e maltratou cruelmente uma viúva, sua empregada doméstica. E o filho dela, com 8 anos de idade, presenciou a cena abominável e jamais pôde esquecer. Anos mais tarde, o menino tornou-se um pintor famoso e pintou em cores vivas e com todos os detalhes uma tela retratando o doloroso episódio que conservava em sua mente ainda amargurada. O quadro sombrio, que era uma pintura notável e expressiva, foi colocado numa galeria de artes muito visitada pelo público. Acontece que certo dia passou casualmente pela galeria em apreço o próprio personagem que motivara a pintura daquele ignominioso homem, né? Ele viu que o quadro era fidelíssimo em todos os seus pormenores. E a despeito do decurso de tantos anos, o agressor iníquo podia ser facilmente identificado como figura central do mesmo. Ao contemplar detidamente a grande tela, o perverso torturador ficou trêmulo, oferecendo imediatamente qualquer quantia em dinheiro para adquirir a pintura, com o propósito de destruí-la em seguida. Queridos, as mãos divinas estão registrando os nossos pensamentos, decisões por Cristo ou não, né? E atitudes também. E um dia trará todas as coisas ao juízo do Senhor.
E onde quer que não vos receberem, interessante a profundidade do controle divino, né? Que Jesus fala a importância de um simples pó, né? Uma simples poeira. Quando Jesus mandou os discípulos, eles foram e Jesus falou assim: e onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. O que vemos, meus queridos, né? Com o Covid-19, uma coisa que não é vista pelos homens, mas Deus conhece. E Deus é onisciente, onipresente, infinito. E como disse Jesus, todas as coisas são possíveis para Ele. Então, meu querido, nada se furta. E é preciso que nós abramos os corações, as nossas mentes, para entender o amor de Deus que quer te salvar, que quer te buscar. Veio para isso, né? Veio para isso. Jesus disse assim: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso, meu amigo, não é para tristeza que a palavra de Deus, né, que o Senhor Jesus, toda a palavra de Deus e o Senhor Jesus fala sobre a segunda vinda, sobre a sua volta para prestar conta, mas o propósito é não levar a pessoa à melancolia ou à indiferença, mas a preparar-se para comparecer perdoado, com o coração purificado, diante do trono de Cristo, para receber uma vida eterna. Que Deus abençoe, meu amigo, né? Nesta manhã, vamos fazer uma oração ligeira aqui, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós te somos gratos pela graça do Senhor Jesus nos ter alcançado um dia. Abençoa, Santo Deus, a todos os teus servos e a todos aqueles que estão nos ouvindo neste dia, Santo Deus. Que a tua graça alcance os seus corações, o teu Santo Espírito console os seus corações, eles tenham a mente iluminada para se lançar aos braços do Senhor Jesus Cristo. Socorra, Santo Deus, a humanidade aflita, socorra aqueles enfermos, cura se for possível, se for da tua vontade, porque tu podes todas as coisas, mas que seja glorificado o teu santo nome e continue a crescer o teu reino nas nossas vidas e perdoando os nossos pecados em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.